Boa tarde, Brasil. Boa noite, Europa. Começamos mais um programa Lawfare Nunca Mais, contando com vocês que estão conosco semanalmente, assim como os canais parceiros que retransmitem essa live, fazendo com que ela chegue mais longe. Nós agradecemos o empenho, a participação no chat, a transmissão do nosso material através dos seus contatos e seguimos nessa luta maluca, enorme, gigantesca, mas com muita esperança de mudar a realidade e a situação das nossas vítimas de lawfare que precisam ser resgatadas. Assim, convidamos o nosso companheiro Henrique Pisolato, querido inspirador da minha militância nesse front, ativista de direitos humanos, resistente, Fênix. Seja bem-vindo, companheiro. Na mesma linha, também Fênix, resistente e guerreira, lutadora, que nasce todo dia, Márcia Lucena. Companheira Márcia Lucena, que está aqui conosco, que está dividindo esse espaço comigo. Seja muito bem-vinda. A Márcia é professora, terapeuta, gestora pública, defensora da democracia e ferrenha lutadora contra as desigualdades e injustiças. E, por isso, vítima de lawfare. Convidamos também o nosso querido Leonardo Magalhães, companheiro que nos dá a honra de partilhar os seus saberes sobre lawfare nessa live. E você será, companheiro, apresentado devidamente pela nossa companheira Márcia Lucena, para quem eu passo a palavra nesse exato momento. Então, boa tarde a todos que nos acompanham aqui, boa tarde também aos companheiros Pisolato, Sandra e Leonardo. Leonardo é defensor público federal há 15 anos, é mestre em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento e doutorando em Ciências Políticas e Jurídicas da Universidade Pablo Olavide, no Espírito Santo. É especialista em Direito Civil pela Universidade Católica de Minas Gerais, em Investigação e Judicialização do Crime de Tráfico de Pessoas pela Universidade de La Sabana, na Colômbia, e especialista em refúgio pela Universidade de Londres. Exerceu o mandato de defensor público interamericano junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi membro do Conselho Superior da Defensoria Pública da União por 2 mandatos, é membro do Grupo de Trabalho Nacional de Assistência às Vítimas de Tráfico de Pessoas da Defensoria Pública da União. Foi coordenador de projetos de atendimento a migrantes venezuelanos nos estados de Roraima, Amazonas e Pará, e um dos idealizadores da participação da Defensoria Pública na Operação Acolhida. Também é autor de livros e artigos jurídicos e, muito importante, é militante em direitos humanos com atuação em favor dos povos indígenas e quilombolas, defesa de vítimas da discriminação racial, tráfico de pessoas, trabalho escravo, vítimas de violência de gênero, de violência policial. Ufa, que currículo, hein? Que tarefa! Maior do que o currículo é a tarefa. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Eu recebo você aqui junto com os nossos companheiros, né, e companheiras que nos acompanham aí no chat, já fazendo uma pergunta para você, né? Qual é o papel e a importância da Defensoria Pública da União na defesa dos direitos humanos? É com você. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Sandra, a Márcia, o Henrique, a Cleide pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente debater o tema da lawfare e tratar um pouquinho também da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela está hoje prevista na Constituição como uma instituição permanente de Estado. E a Defensoria, o mandato constitucional dela é defesa do regime democrático. A Defensoria como expressão e instrumento do regime democrático. E, nesse sentido, os objetivos institucionais nossos são a primazia da dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado democrático de direito, a prevalência e a efetividade dos direitos humanos e a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório. Esses objetivos institucionais, eles se relacionam muito com a prática e com a defesa também do âmbito jurídico de vítimas de lawfare, como eu vou comentar na frente. A Defensoria Pública, na minha perspectiva, é uma instituição
que é garantista, é uma instituição de resistência, que deve adotar uma visão progressista, uma visão multicultural, né? A Defensoria é do povo e para o povo, né? Eu trato muito no mestrado, também no doutorado, da teoria do empoderamento social, e da teoria da libertação como instituições ou mecanismos, instrumentos postos à disposição das pessoas para visibilizar a realidade opressiva, os seus obstáculos, desestabilizar discursos e condicionantes que impedem as pessoas de acessarem, de terem uma vida digna, né? E também propor uma alternativa que seja compatível com todos, de experimentarem as mesmas condições para o exercício da dignidade, independentemente da posição socioeconômica, geopolítica, étnica, histórica. É muito importante termos a Defensoria Pública como uma instituição de resistência, uma instituição que possa visibilizar situações que vulnerem direitos humanos e, sobretudo, que tenha por finalidade, a nossa finalidade primeira é a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais. Nós tratamos na Defensoria Pública de prestar uma assistência jurídica integral e gratuita. Essa assistência jurídica, ela engloba tanto uma atuação administrativa, extrajudicial, pré-processual, como uma atuação judicial. E mais lá na frente, uma atuação internacional. Dentro da previsão legal da Defensoria Pública, do nosso corpo normativo, nós temos a Lei Complementar 80, que estabelece algumas prerrogativas e algumas funções institucionais. A primeira e mais importante função institucional da Defensoria Pública é promover prioritariamente a solução extrajudicial de conflitos. Então, está o legislador incidindo aí, dizendo que a Defensoria Pública deve atuar na composição de litígios, deve atuar na composição entre pessoas para evitar conflitos de interesse, deve atuar na mediação, conciliação, arbitragem, ou seja, evitar a judicialização. Então, esse é um dos nossos, hoje, maiores objetivos institucionais, é a atuação, essa solução extrajudicial de litígio. Além disso, outra função importante é a promoção e a difusão e conscientização de direitos humanos para a cidadania e do ordenamento jurídico. A representação aos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, postulando, inclusive, perante seus órgãos. Então, há um reconhecimento da nossa capacidade postulatória supranacional para levar, eventualmente, violações de direitos ao sistema internacional. Aí a gente vai tratar de sistema universal e até mesmo sistema regional e o interamericano. Promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais. Quando a lei trata disso, ela diz que a Defensoria ela deve atuar e abranger todos os direitos. Ela não discrimina direitos. Ela vai ter uma atuação integral, quanto direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais, ambientais, né? Sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela. Além disso, nós devemos também prestar uma atuação voltada a grupos sociais vulneráveis que merecem especial proteção do Estado, como vítimas de violência doméstica, vítimas, pessoas portadoras de necessidades especiais, criança, adolescente, migrantes, entre outros. Atuar na preservação e na reparação de direitos de vítimas de violência, de tortura, abusos sexuais, discriminação, e, notem, a lei fala, ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando acompanhamento, atendimento interdisciplinar. Então, quando a nossa lei trata de outras formas de violência, outras formas de opressão, ela dá uma abertura para que a Defensoria Pública possa, sim, deva atuar também para reparar eventuais danos causados pelas vítimas da lawfare. Além das prerrogativas legais, uma das mais importantes é a possibilidade do defensor público comunicar-se pessoal e reservadamente com seus assistidos, ainda que essas pessoas se encontrem detidas em regime de incomunicabilidade. Então, o defensor tem o livre ingresso nos estabelecimentos policiais, prisionais, internação coletiva, independentemente de prévio agendamento, e isso vem reforçar a importância da instituição para prevenir violações, ou prevenir agravamento de violações
de direitos, sobretudo relacionados à liberdade, à vida e à liberdade. Além disso, temos uma prerrogativa de requisitar de autoridades públicas e de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos. Recentemente, o Supremo reconheceu a constitucionalidade dessa prerrogativa, que havia uma discussão sobre a possibilidade ou não da Defensoria requisitar documento. Então, essa é uma das prerrogativas que nós utilizamos, inclusive, para permitir a solução extrajudicial dos conflitos que nos são postos, para tentar a conciliação, a mediação, e, sobretudo, representar também a parte, tanto administrativa como judicialmente, independentemente de mandato. Então, muitas vezes, o defensor ele vai fazer uma atuação imediata, uma atuação de ofício, já voltada àquele objetivo de prevalecer, de preservar e garantir a efetividade de direitos humanos. E, finalmente, como eu já tinha referido, a nossa atuação no sistema internacional de proteção de direitos humanos. Então, hoje, o mandato constitucional da Defensoria e a normatização da Defensoria, inclusive interna, elas permitem e incentivam a atuação da Defensoria Pública em favor de pessoas e vítimas de violações de direitos fundamentais. Então, é nesse sentido que se insere, e acredito que a Defensoria tem um papel muito importante em visibilizar, em desestabilizar esses discursos e propor alternativas. Eu acho que tanto para a defesa, também uma atuação mais ampla da Defensoria a respeito dos mecanismos e instrumentos que nós podemos usar para combater essa prática. Com o microfone desligado, desculpa. Boa noite, companheirada da Europa, boa tarde, Brasil, bom dia a quem nos assistirá remotamente. Um abraço muito especial ao Leonardo e toda a saudação à Sandra e à Márcia. Eu fiquei ouvindo as competências e tudo isso que o Leonardo nos dizia sobre a Defensoria Pública. E aí eu queria dizer para o Leonardo que nós da rede Lawfare Nunca Mais nos defrontamos nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos, quando começamos a nos organizar, com histórias de violações de direitos humanos perpetradas pelo próprio Estado brasileiro. São incontáveis as vítimas que se encontram com suas vidas interrompidas em razão das perseguições administrativas e judiciais. Essas vítimas, a maioria das vezes, são invisíveis e ficam só, sem políticas públicas que as acolham, sem acesso à justiça, até porque o acesso à justiça custa muito caro, e sem acesso ao direito. Então, são violações de direitos humanos expressas em todas as formas possíveis e imaginárias. Desde a desconsideração do seu juiz natural, ou quando o juiz não sequer se declara competente, como a gente viu hoje a notícia lá da Paraíba, que é um ciclo vicioso de juízes que todo mundo se declara incompetente. A negação da jurisdição, o acesso às acusações frívolas, baseadas em delações premiadas e sem provas, além de cautelares abusivas, bloqueios de bens, prisões preventivas, condições coercitivas. A lista de abusos é interminável. É a perversão da justiça em sua pior forma, ou como diz uma grande jurista amiga nossa, é a delinquência judicial sendo praticada. Aí eu te perguntaria, diante de tudo que você expôs das funções da Defensoria Pública, de que forma você pode imaginar que essas vítimas podem ser acolhidas a fim de obter amparo estatal em sua defesa? Pois bem, acho importante a gente tratar um pouco do breve histórico da evolução do termo lawfare. Como que foi empregado inicialmente e como que hoje nós reconhecemos uma situação de lawfare, uma estratégia de lawfare.
A prática do lawfare, eu acho que tornou um pouco mais relevante no sentido do debate jurídico, eventualmente, após, né, algumas operações, inclusive a Operação Lava Jato, a questão das fake news, né? E isso despertou também, no meio jurídico, uma discussão, né, sobre o lawfare. Mas lawfare, na verdade, vem já desde a década de 70, né, quando já veio ser empregado o termo lawfare como recurso de paz para evitar a guerra entre os Estados, né? Esse foi, inclusive, um artigo de John Carlson, da Universidade de Sydney, em 1975. Ele fala em lawfare como uma estratégia para evitar a guerra, né? Como um recurso de paz. Mais adiante, na década de 90, ele passou a investigar como a aplicação das leis pode influenciar nas estratégias e na própria guerra entre Estados, né? Então, passou a utilizar o termo lawfare muito voltado à questão de segurança nacional, soberania. E já em 2001, com um artigo publicado pelo então coronel das Forças Armadas dos Estados Unidos, Charles Dunlap, em que ele dizia que o uso da lei como uma ferramenta de guerra, é que a lawfare passou, né, a ter esse significado de uso de manobras legais, jurídicas, com a finalidade de causar um dano ou um prejuízo para o adversário, para o inimigo, né? Na verdade, o uso de normas jurídicas como instrumento de combate a um oponente, né, respeitando procedimentos legais, respeitando o devido processo, gerando uma aparência de legalidade, né? Orde Kittredge, no seu livro sobre lawfare, Law as a Weapon of War, de 2016, ela estabelece as dimensões do lawfare. O senhor tinha comentado no início sobre todos os juízos se considerando competentes. Então, uma das primeiras estratégias é escolher a jurisdição. Então, quando se trata de guerra jurídica, é escolher uma estratégia do local onde essa guerra jurídica vai ser travada. A segunda dimensão é a escolha da lei, a escolha da norma jurídica. Qual é a norma jurídica mais adequada para causar um dano, causar um prejuízo e dar uma aparência de legitimidade, de legalidade, né? E, finalmente, o uso de externalidades. Quando a gente fala em externalidades, a gente vai falar também o uso de mídia, de redes sociais, né, criando uma guerra de informação, muitas vezes gerando, inclusive, notícias falsas, desinformação. E aí a gente trata também do fenômeno das guerras psicológicas, que geram danos para as vítimas, né? Muito além da questão patrimonial, pessoal, mas a gente vai também ter um dano psicológico, dessa guerra psicológica, né? A professora Susana Tiefbro, ela resume muito bem isso, né? Ela diz que a lawfare é uma arma projetada para destruir o inimigo, maltratando, abusando do sistema legal, aí um abuso do direito, para garantir e levantar um clamor público contra aquela pessoa que precisa ser neutralizada. Então, isso é muito interessante. E aí, essa estratégia de usar a mídia paralelamente aos processos judiciais, eventualmente, para trazer um certo clamor público, uma certa aceitação da população como ideal, afirmando a validade dessas ações contra o inimigo, é uma das principais estratégias. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa tratar aí de amparar da forma estatal é tentar também tratar de combater esse uso irregular, né, da informação. Eu acho que precisamos pensar nisso, pensar de uma melhor maneira de usar as leis, mas não como alcançar uma finalidade política social, atingir o inimigo, mas uma finalidade de garantir a pacificação social, né? Dentro dos mecanismos de lawfare, eu acho que a gente precisa visibilizar esses mecanismos para a gente depois tentar traçar algumas estratégias para desestabilizar esses mecanismos e propor alternativas para amparar essas vítimas. Ela vem exatamente o quê? Quais são os mecanismos mais comuns da lawfare, né? A promoção de ações penais, ações judiciais, sem justa causa, quando há um mínimo de materialidade para se propor um processo judicial. Quando há o abuso de direito, tá, com um intuito específico de prejudicar a reputação,
de um adversário, ou a promoção de ações judiciais, administrativas, para repercutir negativamente na honra, na imagem do oponente, né? A tentativa de influenciar a opinião pública, obtendo publicidade negativa, a judicialização da política, a gente vê também que pode ser também utilizada aí como mecanismo de lawfare, a promoção de uma espécie de desilusão popular, um descrédito em relação a determinada pessoa, a utilização do direito como uma forma de constranger o adversário e até mesmo o bloqueio das possibilidades dessas vítimas de usar o próprio sistema jurídico para se defender. Então, há alguns casos em que algumas normas são estrategicamente eleitas, alguns procedimentos são estrategicamente eleitos, procedimentos jurídicos, para evitar ou para dificultar o exercício de direito de defesa. E aí, como eu disse no início, como a Defensoria Pública tem o dever legal de propiciar o acesso integral à justiça, esse acesso ele é gratuito, deve ser gratuito, né, para todos, né, inclusive na seara penal, porque um dos objetivos institucionais é garantir a efetividade do devido processo legal da ampla defesa do contraditório, isso engloba qualquer tipo de ação, medida para tutelar esses direitos violados. Então, além de uma atuação da Defensoria Pública, em cada caso, acho que seria importante, a gente também precisa tratar de uma advocacy para prevenir e formular políticas públicas de prevenção e canais de denúncia dentro do próprio sistema de justiça. E, se for necessário, valer-se também do Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos. Um tema que eu acho importante, é o princípio da boa-fé objetiva, que nasceu no direito alemão, nas relações privadas, e o STJ tem entendido, tem trazido esse princípio da boa-fé, o princípio da confiança, para as relações públicas, né? Que tem por objetivo o quê? Que os agentes e que as partes atuem dentro do processo com honestidade, lealdade e probidade. Inclusive, o STJ já reconheceu a aplicação desse princípio na seara penal, como a gente vê no HC 143/414, e na área administrativa também, área administrativa disciplinar, no Mandato de Segurança 13.948. Então, ele reconhece, né, que o Estado não pode usar o processo, usar as normas jurídicas para violar a confiança que a própria presunção de legitimidade dos próprios atos administrativos traz, agindo contra a factum própria. Então, acho que é nesse sentido que a Defensoria Pública pode atuar, tanto numa atuação específica na defesa jurídica em processos, em trâmite, como numa atuação advocacy, uma atuação coletiva, preventiva, em nível de políticas públicas. Acho que precisamos tratar e discutir também em nível de políticas públicas específicas para combater práticas como a lawfare. Dentro dessa vibe que você está colocando, Leonardo, a guerra por meio do direito no Brasil, ela corrompeu o sistema judicial a ponto de disseminar uma prática de perseguição inspirada na máfia. A vingança transversa, ela é inspirada nos mafiosos da Costa Nostra e significa atingir alguém por intermédio dos familiares, que se tornam alvo das operações. Mata um filho, sequestra uma mãe, desaparece um sobrinho, sequestra alguém da família, até que a outra pessoa, o alvo, seja alcançada e, portanto, apareça. Desde a AP 470, temos casos de perseguição a mães, esposas, filhos, irmãos, gato, cachorro. É um absurdo. É o caso da esposa do Pizzolato, nosso companheiro Henrique Pizzolato, que reúne em um só caso inúmeras violações, começando pelo bis in idem. A ação se processou na Justiça Federal do Rio de Janeiro e no Tribunal Regional Federal do TRF2. A mesma denúncia foi apresentada contra Pizzolato e esposa, sendo que, no caso dele, foi necessário submeter ao Estado italiano a decisão de processá-lo ou não, porque era necessário pedir autorização para o pedido de extensão de extradição. A Justiça italiana rejeitou o pedido de extensão de extradição para Henrique Pizzolato, cidadão ítalo-brasileiro, para processá-lo por crime de lavagem de dinheiro, que seria imputado conjuntamente a ele e a sua esposa, Andrea Haas. A rejeição se deu a partir dos seguintes fundamentos: carência indiciária, falta de justa causa, e a justiça brasileira, sem possibilidade de condenar Henrique Pizzolato, prosseguiu com o processo contra Andrea, a esposa, para manter
a maneira transversa de puni-lo. O mesmo aconteceu com os familiares de Ricardo Coutinho, Márcia Lucena, que está aqui com a gente, de Gilberto Carvalho, Zé Dirceu, e com a esposa de Rodrigo Neves. Enfim, com familiares de inúmeras vítimas. A prática de perseguição transversa é corrente e está consolidada. Faz parte da guerra por meio do direito e não por aí, e não para por aí. Se estende a professores, juízes, jornalistas, enfim, a quem estiver no caminho e na contracorrente. Qualquer um que esteja em torno dessas pessoas pode virar alvo. Os processos são julgados pela capa e o direito à defesa é negado. No caso da Andréa, nenhum recurso foi aceito, nenhuma prova foi considerada, nem mesmo a sentença da corte italiana que negou autorização para processar Pisolato. O caso está transitado julgado agora, em dezembro de 2022. Isso não é do passado longínquo, é de um mês atrás. Qual é o papel das cortes internacionais diante desses casos de perseguição transversa, companheiro Leonardo? Então, como eu disse, uma das prerrogativas da Defensoria Pública é postular, acionar o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos. Então, nós temos tanto o Sistema Universal, o Sistema ONU, como o Sistema Regional, que é o Sistema Interamericano. Nós temos que pensar que a violação de direitos, no âmbito internacional, ela tem que estar relacionada com uma norma internacional. No caso do sistema interamericano, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto São José de Costa Rica e outros diplomas aí interamericanos. Precisamos, antes de tratar da questão de levar um caso a uma corte internacional, precisamos abordar a teoria da quarta instância, ou o princípio da subsidiariedade e complementariedade da justiça internacional. O que significa? Antes de se levar ao sistema, é necessário que haja uma manifestação definitiva da justiça interna, nesses casos. Como aconteceu esse exemplo que a senhora deu, é um exemplo que já está com uma decisão definitiva e, em tese, poderia ser levado a um sistema internacional. Mas lembrando que não se trata de uma revisão de decisões internas do poder judiciário de cada país, mas simplesmente suscitar novas violações a direitos amparados pelas normas internacionais. Então, quando a gente fala em complementariedade e subsidiariedade, é nesse sentido. Nos casos de urgência, há a possibilidade também de adoção de medidas cautelares, junto à Comissão Interamericana, no caso do sistema interamericano. Então, também seria possível com os requisitos menores, menos rígidos, sim, em relação ao envio de uma eventual denúncia por violação a direitos amparados pela Convenção. Acho que é importante, nesse tema de cortes internacionais, a gente visibilizar e buscar essa reparação quando a justiça interna não deu a resposta adequada e equânime para a violação desses direitos. Eu tive um caso, pelo que pareça coincidente, foi o caso Cuialave e outros versus Peru, na Corte Interamericana. Eu fui um dos defensores públicos interamericanos, o senhor Jorge Cuialave, cuja sentença da Corte foi publicada no ano de dezembro de 2021, que tem muito a ver com a lawfare. O senhor Jorge Cuialave, ele era um juiz do Peru, lotado no órgão jurisdicional em Lima, e no ano de 2002 ele passou a responder um processo administrativo disciplinar sem motivação. Ele não sabia qual era a acusação que ele estava se defendendo, ele foi convocado para uma entrevista e, ao final, os juízes dessa comissão processante entenderam por não ratificá-lo, por exonerá-lo do cargo. E o senhor Jorge Cuialave, naquele momento, como juiz, ele tinha se manifestado contrariamente a algumas posições políticas dominantes da época. Então, isso ficou muito claro que, na verdade, como o senhor Jorge Cuialave, então, juiz, ele não adotou posicionamentos políticos dominantes, ele foi alvo
de um procedimento administrativo disciplinar totalmente viciado, ele não praticou nenhum tipo de falta grave que pudesse levar a essa exoneração, né? E a Corte reconheceu, lá em dezembro de 2021, que o Estado, o Peru, né, violou o dever de motivação, o direito da parte de conhecer previamente, de forma detalhada, a acusação formulada e ter o tempo adequado, os meios adequados para uma defesa técnica efetiva, e também ter violado os seus direitos políticos e os direitos à proteção judicial. Então, a Corte reconheceu que esse procedimento administrativo que foi usado contra ele, contra esse juiz, para exonerá-lo do cargo, quando não havia nenhuma situação, né? E aí a questão que foi levantada, no momento que ele foi exonerado, isso gerou também toda uma comoção social no seu entorno social. Então, seus familiares também foram afetados, porque saíram algumas notícias na mídia de que ele estaria envolvido com casos de corrupção, etc., que a gente sabia que não eram verídicas, mas que eram plantadas exatamente porque o objetivo era desacreditar, legitimar aquela exoneração. Isso acabou gerando, inclusive, familiares próprios, como mães, parentes, irmãos, depressão e outros problemas psicológicos. Então, essa questão foi levada à Corte. A Corte determinou, como medida de reparação, tá, que o Estado do Peru adequasse, dentro de um prazo razoável, a sua legislação interna aos parâmetros estabelecidos na sentença, ou seja, a criar critérios objetivos, a criar a possibilidade de recurso dessas decisões de não ratificação e também a pagar uma indenização compensatória pela falta, pela exoneração ilegal, ilegítima, que ele sofreu lá em 2002. Né? Então, como essa sentença ela veio só em 2021, ele já tinha cumprido o tempo, a idade máxima para reintegrar-se ao sistema, à magistratura. Ele recebeu aí uma indenização compensatória. Então, é nesse sentido, podemos sim usar o recurso às cortes internacionais, é um recurso importante para visibilizar e para reparar também o dano. E mais do que isso, para permitir que haja uma imposição de uma obrigação legal internacional de viés coletivo. Então, as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, geralmente, elas definem tanto medidas de reparação individual como medidas coletivas, como nesse caso do Peru, criar algumas normas para garantir direitos para magistrados que estão submetidos a processos administrativos disciplinares, conhecerem de antemão as faltas, que faltas foram praticadas e que recursos podem ser manejados, podem ser usados. Então, acho que é importante a gente pensar nisso e saber que essa perseguição transversa é uma realidade, né? E isso pode sim ser levado às cortes internacionais. Microfone, companheira. Microfone, Márcia. Desculpa. Escutando você aqui, Leonardo, ao mesmo tempo que me dá uma certa alegria, né, por entender mais como acontece o trabalho da Defensoria, mas também me dá um certo desespero de saber que as coisas são tão maiores que nós, né? Você vê, por exemplo, o problema é extremamente complexo, tudo isso que a gente está tratando, né? Na Paraíba, por exemplo, a operação que eu fui envolvida pelo Ministério Público, por uma denúncia do Ministério Público Estadual, que se chama Calvário, né? Agora, hoje, como o Pisolato falou no início, o 9º juiz já se julgou suspeito, né? E isso, lá se vão 4 anos, né, da nossa vida revirada. Eu agora fui fazer uma seleção e eu tinha que colocar 3 matérias de jornais que eu tivesse, e eu só, abrindo as coisas nesses últimos anos, só tem coisa me chamando de bandida. Então, você fica sem saída,
numa situação dessa, porque não tem uma matéria que fale do trabalho que eu fiz como secretária, como prefeita, como nada disso. O que tem são essas acusações sem fundamento nenhum. Para você ter uma ideia, eu sou acusada de algo que foi praticado em 2017 e eu só fui secretária até 2014, ou seja, é óbvio que não era eu que estava lá, mas mesmo assim fui presa, usei tornozeleira 2 anos, ou seja, é uma coisa que deixa a gente numa perplexidade cada vez mais e sem energia, afetada de todas as formas, né? Então, esse problema, que não é só meu, é de todos nós que estamos aí com Lawfare como uma espada na cabeça, é um problema complexo de ser resolvido. E isso certamente vai demandar uma solução do governo integrando as suas diferentes instâncias, né? A gente já viu que não funciona. O TJ da Paraíba, pelo menos, não funciona, não está nem aí para isso, né? E então, na sua avaliação, quais seriam as principais instâncias a serem mobilizadas e como isso poderia ser feito? Bom, nós temos que pensar em instâncias governativas, né, instâncias internas. Né? Eu acho que uma alternativa, uma sugestão, seríamos tratar de criar um comitê interinstitucional para propor iniciativas de prevenção à lawfare. Eu acho que é importante termos uma política específica de combate à lawfare, com a ampla participação social, com a participação da Defensoria Pública e os demais atores também do próprio sistema de justiça. Essa discussão ela tem que ser levada também ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, para, inclusive, criar um mecanismo legal para que a parte que seja ameaçada ou que se sinta ameaçada por essa estratégia de lawfare, elas possam reclamar da sua ocorrência ainda durante a tramitação do processo, seja ele administrativo ou judicial. Né? Veja o exemplo da Lei de Alienação Parental, né, que é uma lei de 2010, ela prevê a possibilidade de uma ação incidental autônoma para reverter o prejuízo para a parte afetada nessa demanda, inclusive permitindo a responsabilização. Então, acho que o primeiro passo seria chamar os atores do sistema de justiça e criar um comitê interinstitucional, integrar o executivo, integrar o judiciário, o sistema de justiça, para tratar de normas de prevenção e também de canais de denúncia. Além disso, nós precisamos vocalizar e visibilizar essas violações e esses danos causados às vítimas, inclusive, talvez até pensar numa prevenção, uma conscientização de direitos via Ministério de Direitos Humanos. Né? Nós tivemos aqui agora uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, na ADI 5941, né? Que legitimou, que reconheceu a funcionalidade do bloqueio de passaporte, CNH, participações em concurso como medidas coercitivas para pagamento de dívida, e a gente considera a multa penal como uma dívida. Então, são algumas dessas medidas que geram restrições a direitos fundamentais e que poderiam ser utilizadas, eventualmente, como uma estratégia de lawfare. Então, a gente precisa ter essa consciência e saber muito bem qual é a implicação que essas medidas podem ter no caso concreto. Né? Então, acho que é importante a gente combater também as fake news, combater a desinformação. Eu acho que eu vi recentemente a criação da Advocacia Geral da União, da Procuradoria de Defesa da Democracia, combate a fake news, desinformação. Acho que essa é uma medida bastante interessante, né? Porque nós falamos de fake news, falamos tanto notícias falsas, como misinformation, que são informações incorretas, e disinformation, que são informações falsas para confundir e influenciar a opinião pública. E no momento que você faz essa pressão pública, faz um clamor social, isso acaba também pressionando que os processos eles sejam julgados com maior rapidez. Né? Então, eu acho nesse sentido que eu entendo que poderíamos tratar e encaminhar a matéria. Leonardo, o que me preocupa é que a desproporção de forças, há uma desproporção, é o Estado
com sua máquina contra o cidadão praticamente indefeso, porque para poder se defender ele precisa primeiro ter recursos, quer dizer, é a lei do mais forte. E aí, se a gente pensar, desde que o lawfare entrou em operação no Brasil, o que nós podemos constatar é que o ativismo judicial atuou da forma mais arrasadora para eliminar e aniquilar seus inimigos políticos. E como é que isso se deu? Foram se produzindo, né, diversas jurisprudências. A revelia das próprias leis, a primeira foi a prisão em segunda instância, que só foi revertida depois de eles terem prendido Lula e modificarem, inclusive, um processo eleitoral no Brasil. Aí depois veio a de que a progressão de regime só pode se dar a partir do pagamento das multas, quando a lei não prevê isso, a lei de execução penal não prevê isso. Depois de que quem tem multa penal tem que oferecer garantias reais, em alguns casos, inclusive, estendendo aos parentes, o que é uma agressão à lei penal. Inclusive tentando cobrar dos familiares depois da morte do apenado, que é algo completamente não só absurdo, como é estender a pena além do condenado. No Brasil, esse caso só aconteceu com os familiares de Tiradentes, né? A coroa portuguesa. E deu no que deu. E a última agora foi da semana passada, que você até fez uma referência, onde o Supremo, a partir, não sei se era de um adinho, de uma provocação do PT, que exatamente apontava para a inconstitucionalidade, eles decidem exatamente o contrário. De que, para poder cobrar multa penal, você pode apreender o passaporte, carteira de motorista, você pode impedir a participação em concursos e em licitações e assim por diante. Você imagina o deslocamento da realidade disso, porque a maioria das vezes, quem sai do regime prisional, ele já está carimbado, ele não tem mais para onde ir. Então, uma das alternativas é ele ser motorista de Uber. E aí os caras vão caçar a carteira dele. Quem viabiliza ele de trabalhar, de pagar a multa, e ficam se tomando essas decisões e legitimando isso, como se isso fosse constitucional, e se estende isso, a mais alta corte produz esse tipo de descalabro. O que é que a gente faz para enfrentar esses problemas? Por onde a gente atua? Quer dizer, todo mundo sabe que a bota do opressor pode afogar, pode esmagar o pequeno. Mas e daí? Quem é que segura a bota do opressor? Quem é que segura uma polícia? É melhor matar logo, né? É melhor matar. E quem faz, você veja que é o Estado que produz isso. Essas pessoas atuam em nome do Estado. Exatamente. Eu acho que a importância, como eu disse no início, né, a gente voltar aí ao questionamento inicial, da Defensoria Pública como instituição constitucional de defesa, uma instituição de resistência, uma instituição que deve prezar pela efetividade dos direitos humanos, né? E também pelo devido processo legal, e aí a gente integra ampla defesa e contraditório. Acho que a melhor estruturação e maior investimento também na Defensoria Pública, ela vai servir como uma contraposição a essa saga punitivista do Estado. Acho que precisamos fortalecer a Defensoria Pública. Então, no momento, por exemplo, que o Supremo reconheceu a possibilidade, a constitucionalidade das prerrogativas da Defensoria de requisitar documentos de autoridade pública, ele também sinalizou pela importância da instituição como uma instituição de defesa. Porque o nosso papel é a instituição de defesa. Por isso que eu acho que é importante tratarmos exatamente de fortalecer as instituições de defesa, associações e a Defensoria Pública também,
para que a gente possa, a partir daí, oferecer uma resistência intrassistêmica a essa saga punitivista do Estado. Além disso, se nós entendermos que a lawfare ela se operacionaliza dentro e a partir dos instrumentos que a lei dispõe, que a lei outorga, a resposta também tem que vir da própria lei. Então, acho que precisamos, como eu disse, de criar alguns mecanismos dentro da lei, como, por exemplo, similar ao que acontece com a lei de alienação parental, ou já permitir a aplicação do dever de probidade e lealdade, da boa-fé objetiva no âmbito público, criar esses canais de denúncia e criar uma política de prevenção e conscientização e combate à fake news, à desinformação. Eu acho que precisamos sim, tratar desse tema como das estratégias para combater a lawfare. Além disso, como eu disse, criar alguns mecanismos legais para que a parte possa suscitar a ocorrência da lawfare durante a tramitação do processo para evitar uma decisão judicial, que, de certa forma, apesar de ostentar a legalidade, a presunção de legalidade, legitimidade, ela está violando, ela está causando um prejuízo maior ou desproporcional. Isso é um tema que precisamos pensar também. Além disso, nos casos por condenação definitiva, talvez caberia, inclusive, pensar numa ação rescisória, numa revisão criminal e até mesmo numa recurso, uma submissão do caso ao Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos. Mas, como eu disse, acho que é importante a gente pensar em criar uma política nacional de combate à lawfare, chamar tanto a sociedade civil como o próprio sistema de justiça e também os poderes da República para esse tema, para que possam estabelecer mecanismos de prevenção, conscientização. Acho que é importante a gente dar informação e que essas pessoas saibam como que é importante que a Defensoria Pública, que a defesa, que o advogado tenha prerrogativas, tenha instrumentos legais equilibrados em relação ao Ministério Público. Isso é muito importante para a advocacia, muito importante para a Defensoria Pública, é o princípio da paridade de armas. E a paridade de armas não é uma paridade formal, é uma paridade material. Então, acho que precisamos, sim, fortalecer. Uma das nossas maiores estratégias seria fortalecer a presença das instituições de defesa, como Defensoria Pública, Advocacia Privada, entre outros. Microfone. Sandrinha. Agora foi minha vez. Perfeito, querido. Nós criamos, no ano passado, em novembro, a Rede Lawfare Nunca Mais, que é uma associação cujo objetivo, além do enfrentamento de toda essa tragédia que é a lawfare, é de resgatar as vítimas que estão, como nós sempre repetimos aqui, já foi dito hoje várias vezes, elas estão solitárias, abandonadas, torturadas diariamente e sem absolutamente qualquer perspectiva, né? Então, a gente precisa discutir sobre anistia e reparação dentro desse cômputo geral das questões que nós tratamos aqui, porque o erro e a injustiça não pode prevalecer sobre a liberdade e a dignidade das pessoas que são acusadas injustamente sob o critério político de um poder que deveria estar a nosso trabalho, a nosso serviço para nos defender e ajudar com que o país funcione. Então, nós agradecemos muito a sua presença aqui, passamos a palavra para você se despedir da gente e, em seguida, a Marcinha entra para fazer o encerramento do nosso programa, que foi rápido, mas que nós esperamos recebê-lo outras vezes aqui e, mais do que isso, gostaríamos muito de tê-lo conosco nessa fronteira, nesse fronte de lutas que parece ser um deserto, mas que a gente sempre tem a esperança de encontrar um oásis, como você, que nós encontramos nesse exato momento. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que
eu, enquanto defensor público, né, a minha atuação sempre foi voltada à militância em direitos humanos, né, a visibilizar situações que menosprezam direitos, sobretudo de pessoas que enxergam na defensoria uma última esperança, né, de ver reparado aqueles direitos. Né? A gente sabe muito bem que muitas vezes não interessa investir em defensoria pública, né? Porque a defensoria é aquela instituição de resistência, aquela instituição de defesa, aquela instituição que vai fazer a defesa daquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E como eu disse no início, o nosso objetivo institucional, enquanto instituição permanente de Estado, expressão e instrumento do regime democrático, é a garantia da primazia dos direitos humanos, a efetividade dos direitos humanos e a dignidade. Eu acho que é importante, essa é uma tarefa que, de todos nós, a Defensoria tem esse dever, esse mandato constitucional de atuar em favor de pessoas que estão submetidas a qualquer tipo de violência ou opressão. Então, a nossa lei é muito clara e ela dá uma cláusula aberta, exatamente porque em algum momento é necessário que essas pessoas tenham uma proteção especial do Estado. Assim como a gente tem um Estado robusto para acusar, nós precisamos ter um Estado também que estruture uma defensoria pública, estruture a advocacia para fazer contraposição, né, para que haja, de fato, uma igualdade material e processual, né, entre acusação e defesa. Então, estou à disposição na Defensoria Pública para tratarmos aí desses temas e de outros que venham surgir aí ao longo da nossa caminhada aqui, né, na Defensoria Pública. Muito obrigado, agradeço muito aí a todos o convite e estou à disposição aí para novos debates, novas discussões que venham a surgir. Microfone, Marcinha. Nós que agradecemos muito a sua participação, né? Eu acho que a gente aprende muito com as pessoas que vêm aqui. Hoje nós aprendemos muito, né, com você, e acho importante também você escutar a gente, né, e ouvir falar dessas histórias é uma coisa, mas estar diante das pessoas que estão vivendo essa história no seu dia a dia é um peso que a gente precisa compartilhar com pessoas, né, como você. Eu cresci, meu pai é advogado das Ligas Camponesas, na Paraíba, e eu cresci acreditando na justiça, né, e eu ficava invocada, porque dizia, mas por que a justiça é cega? E meu pai me explicava que era cega porque não via quem fazia o bem, fazia o que tinha que ser feito, né, sem ver a quem. Né? Hoje, meu pai morreu nesse processo que eu vivi, né? E eu, sinceramente, eu acho que a justiça é cega porque ela não vê as pessoas, ela enxerga a elite brasileira, a elite do judiciário, a elite da política brasileira, ela não enxerga as pessoas, e fico muito feliz de a Defensoria Pública existir, porque é um braço do sistema de justiça que enxerga as pessoas que mais precisam, né? Elas não se perdem na multidão, porque vocês existem e fazem o trabalho de vocês. Isso é muito importante para nós, né? Eu queria lhe agradecer profundamente, agradecer também as pessoas que nos acompanharam aqui, os companheiros e companheiras que vieram aqui no chat, e também as pessoas que vão vir depois assistir a gente pelo canal que vai ficar à disposição, né? E convidar essas pessoas para estarem com a gente no nosso site, né, acompanharem a gente, porque, como você falou, nós precisamos dar visibilidade a isso, né? Então, nosso site é www.lofenuncamais.org, e a gente precisa demais que as pessoas nos vejam e nos ajudem a continuar nessa luta. Obrigada, Sandra Pisolato e Andréa, que está aí nos bastidores, né, pela força que a gente sente vindo dessas mãos dadas todos os dias. Um abraço e até a próxima terça-feira. Até. Obrigada.